O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Eu busco fazer na minha vida que aquilo que eu declare seja aquilo que realmente eu viva, porque eu tive essa experiência há muitos anos atrás, quando numa oração, já contei até durante a pregação essa experiência aqui, eu vi que eu estava orando algo, mas o meu coração não estava naquilo, então eu lutei para que realmente a minha oração traduzisse o que estava no meu coração, ou melhor, para que o meu coração traduzisse o que estava na minha oração. A minha oração estava sendo muito bonita, mas eu detectei que o meu coração estava sendo falso. Então eu lutei para que o meu coração se curvasse à minha oração. Não lutei para que a minha oração se curvasse ao meu coração. Eu lutei para que o meu coração se curvasse à minha oração. Porque uma coisa é você saber o que é certo, mas outra coisa é você admitir dentro de si aquilo que é certo. Então, muita gente ora bonito, mas o seu coração não está aí. É como honrar a Deus com os lábios, mas o seu coração não está aí. Jesus, nós que por ti daremos a vida. Você pode dizer assim, não, pastor, não estou pronto. Mas se o seu coração estiver nisso, você está lutando dia a dia para estar pronto, buscando a capacitação em Deus, porque ninguém é super-homem, ninguém é rei da cocada branca ou preta, como diz por aí na gíria. Mas todos nós buscamos o projeto de Deus, mas nenhum de nós o alcançará, se não for a graça e a misericórdia de Deus. Paulo diz, nós não somos capazes, nem orar nós não sabemos. Imagina, o apóstolo Paulo disse que nós não sabemos nem orar, mas a nossa capacidade vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Então, irmão, sonda nessa noite, sonda nesse dia, não a sua oração, não sonda a sua oração, porque certamente pelos seus lábios você busca falar aquilo que é bom dentro de conceitos, mas você precisa sondar o seu coração. Quando Paulo diz assim, eu acho fantástico essa palavra também, discirna-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, não é quando eu falo e alguém diz, poxa, as palavras dessa pessoa são coerentes, ele é um bom caráter. Não, mas eu conheço o meu coração. Meu coração pode ser um e as minhas palavras podem ser outras, sim ou não? Não, pastor, do coração, a boca fala do que está cheio no coração, é mesmo? Tem certeza? Você tem entendido isso 100%? Porque o diabo falou até palavras bíblicas, e o que estava no coração dele? O que é a mentira? A mentira é a pessoa falar uma coisa, mas o seu coração ter outra, não é isso? Então uma pessoa pode falar de algo que não esteja no seu coração, não pode? Tá? Então guarda essa liçãozinha aí, meu irmão, para você não se iludir quando você ouvir alguém falando coisas bonitas, porque Jesus falou. Apesar de Jesus falar que a boca fala do que está cheio no coração, ele também disse, esse povo me honra com os seus, mas o seu coração... mas a boca não fala do que está cheio no coração? Sim, mas Jesus disse, aqueles homens tinham o coração mau, mas os seus lábios falavam que era bom. Então, isso é o que se traduz por mentira, né? A mentira é quando você expõe algo que não é a realidade daquilo que está no seu conhecimento e também no seu coração. Hoje é domingo, irmãos, daqui a pouco você vai lá votar, ou não sei o que você vai fazer, se você vai votar, se você vai anular, ou tem anular, votar em branco, né? Essas coisas todas também. E a Igreja de Jesus Cristo não tem esperança em um candidato nem no outro, tá, irmão? Só quero lembrar para você isso. O Deus da geração Jesus Cristo
não tem esperança para a sua igreja, nem em um e nem em outro. Para o Deus da geração Jesus Cristo, tanto faz como tanto fez. Se Deus tiver um projeto que alguém lá entre no governo do mundo, esse projeto, meu irmão, é independente dos passos que ele vai determinar para a sua igreja. A sua igreja é comandada por sacerdote e não por presidente. Atente para isso, não se iluda, porque já tem um bando de gente caída aí, porque viveu de promessas. Não, porque o cara disse que vai resguardar os direitos da igreja. Primeiro, que é mentira, e segundo, que nós cristãos não precisamos que ninguém resguarde os nossos direitos. Ao contrário, a hora que um louco entrar por aquelas portas com uma metralhadora e fuzilar todo mundo, é porque Deus ali marcou a nossa hora de ir ao seu encontro. Agora, como uma folha não cai da árvore sem que ele determine, ninguém aqui vai antes da hora. Amém? Exceto se estiver fora dos projetos de Deus. Aí a história é diferente. Mas no centro da vontade de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando o seu tempo se cumprir, aí você partirá. Como a teu respeito está escrito. Porque há um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Assim como a Escritura falou a respeito de Jesus, ela fala a respeito de cada um de nós. A nossa vida está predita na Escritura. Agora, cabe a você entender e estudar. Seminários e pregações estão aí. Amém. Lucas 15:11 diz: Jesus continuou: um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me parte da herança que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se, saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi encontrado. Começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele repetiu ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito
para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém, meu irmão? Poder sentar. Essa parábola, muita gente já aplicou ela sobre a vida de dois cristãos, sobre a vida de dois irmãos, sobre a vida de Israel e a igreja, né? Porque Israel aqui seria o filho mais velho, quem se envolveu não literalmente, mas com meretrizes e prostituta, foram os gentios, não pela prática sexual, mas pela ausência da lei de Deus. Então isso é considerado uma prostituição. Cultuar outros deuses, invocar espírito dos mortos, isso é considerado na Escritura como prostituições espirituais, enfim. E então nós vemos ainda que Israel não aceita, e a história aqui não termina dizendo que o filho mais velho aceitou o mais novo. Não termina assim a história, dando a entender que realmente pode ser o que vai acontecer, o que nós temos visto. Israel não aceita de jeito nenhum que a igreja hoje tenha o Deus que outrora foi o Deus de Israel e hoje é o Deus da igreja. Não, Israel é falso, Israel é mentiroso. Os judeus são falsos e mentirosos. Eles hoje se associam a organizações cristãs e tudo mais por falsidade. Eles querem aliança porque ele tem medo de que o dragão da humanidade os devore. Israel é falso e mentiroso. Esse é o motivo da aliança que Israel busca entre as nações. Eles querem se resguardar porque eles têm medo. Inclusive, quando o canalha que está na cadeia, chamado presidente Lula, ex-presidente, começou no poder, atravessou o solo de Israel, porque tinha um pouso, como é que chama? Tem esses pousos que param num lugar e depois vai para o outro, né? Então eles pararam ali, mas não quiseram assunto nenhum com Israel, foram direto para conversa com países árabes, e judeus se manifestaram em mídias e redes sociais que estavam com medo, porque o presidente do Brasil atravessa a sua nação sem dar papo a ninguém e vai direto conversar com países árabes. Então os judeus têm medo. Por que têm medo? Porque não tem Deus, né? Nós não tememos a nada o que quer que venha, porque maior é Deus, o Deus que outrora foi o Deus de Israel e não é mais. Israel não tem mais Deus. A prova que Israel não tem mais Deus é que brevemente, nesses próximos 40 anos, Israel será massacrado, mas mais massacrado do que um vaso moído no moedor de carne. Muita gente, o holocausto, eu já falei, esperem para vocês verem o que vai ser agora, porque na época do holocausto, as máquinas eram inclusive em preto e branco, máquina de fotografia. Hoje o mundo inteiro, as pessoas vão ligar a TV e vão ver o que vai acontecer em solo israelita. Transmissões diretas, simultâneas, câmeras para tudo que é lado. O mundo o mundo não vai suportar o que vai acontecer com Israel. Por quê? Porque eles não têm Deus, não é martírio não. Israel não será martirizado, Israel será massacrado. Martirizados seremos nós, a igreja geração Jesus Cristo. Qualquer um fora de geração Jesus Cristo será abatido, massacrado, pisado inutilmente. Nós não, o nosso sangue tem valor, porque nós somos os únicos servos de Deus no mundo inteiro. Doa em quem doer. Não gostou? Me bate, me mata, me prende, mas ouviu? Então espera que o cumprimento se aproxima. Amém, irmãos? Então aqui
é uma parábola que recai muito bem sobre a nação de Israel e a igreja. A igreja é o irmão mais novo, foi chamado por último, nasceu por último, e Israel é aquele irmão mais velho, né? Mas quem desfruta do melhor novilho? O mais novo, que seria a igreja. E o antigo? Tu sempre esteves comigo, tudo que é meu é teu. Ué, então por que nunca utilizou? Então por que nunca usou? Porque apesar de, vamos traduzir para a era contemporânea, apesar de estarmos dentro do reino, apesar de estarmos na guarda do Todo-Poderoso, apesar de sermos participantes de um chamado, de uma glória que está por vir, para usufruirmos do que o reino do Espírito Santo tem para nós, irmãos, na terra, nós precisamos estar enquadrados em conceitos e princípios. Todo mundo dentro da igreja desfruta a mesma coisa? Não. Tem gente que chega aqui no ministério com 3 meses, poxa, pastor, Deus me abriu uma porta de emprego. Pastor, Deus fez isso. Pastor, Deus me deu essa direção. Pastor, o camarada com 1 ano está emprestando dinheiro dentro da igreja. Tem gente que entra aqui e vai sempre comendo migalha, sempre dependendo de migalha que cai da mesa dos seus senhores. Tem sempre gente que entra no ministério, nunca prospera em nada, está sempre que nem cachorro comendo debaixo da mesa. Aquela porta lá tem 4,20 metros. Se alguém quiser passar correndo, fala para o irmão Jorge que ele abre. É ou não é? Está dentro da geração de Jesus Cristo, está no reino, no único lugar que tem Deus, um Deus que chegou a tal ponto de dizer, eu agora sou o Deus da geração Jesus Cristo. Muita gente, assim diz o Deus, Criador dos céus e da terra, muitos entregaram essas profecias, assim diz o Todo-Poderoso, assim. Agora Deus faz questão de dizer, assim digo eu, o Deus da geração Jesus Cristo. Se tu não prosperou, meu irmão, não vá culpar Deus nem teus irmãos, né? Tem gente que, não, eu ouvi uma aí, meu Deus, eu não estou botando a mão no fogo, eu não estou dizendo que o que eu ouvi foi verdade ou foi mentira, eu ouvi, já nem lembro mais de quem que eu ouvi, porque eu vou ser muito sincero para você, meu irmão, eu ouço muita besteira no ministério, ouço muita besteira, ouço muita loucura, e se eu fosse dar ouvidos ou me deter a cada uma delas, eu estaria internado. Não tem um lugar chamado aí Pinel ou Peniel, sei lá como é que chama esse negócio, não, lugar dos loucos, eu estaria lá. Irmão, eu ouço aqui, saiu por aqui já, daqui a pouco eu nem sei mais quem falou, nem sei quem disse, mas eu ouvi uma tipo assim, não, eu consegui um emprego, mas não comenta nada com ninguém que eu consegui emprego, não, porque na igreja tem muita gente invejosa. Tu tá rindo, né? Tu tá rindo, eu vou deixar você ser pastor 1 semana para ver se tu vai querer continuar. Se você não tiver a graça que eu recebi, eu aprendi, com o ministério, eu aprendi o verdadeiro sentido da palavra ignorar. Jesus me ensinou, Jesus disse assim para mim, eu vou te ensinar o que é ignorar alguma coisa. E hoje eu sei o que é ignorar. O camarada chega aqui e mente, tá, irmão, vai na bênção. Aí depois eu digo assim, lá vai um mentiroso. O camarada chega aqui e inventa uma parafernália, outros contam sonhos mentirosos e blá, 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 blá. Jesus diz assim, eu já te ensinei, ignora. A vontade seria tipo assim, peraí, é agora que eu mato esse desgraçado, vou torcer o pescoço desse frango de macumba. Mas Jesus dá a graça, não, ignora, eu não te ensinei a ignorar? Então, desliga aqui um botão, eu tenho botão, vocês não têm, esse botão é só para pastor, vira para a posição ignorar, ignora, e vai tocando a vida, amém? Aí quando alguns chegam às vezes assim, pastor, eu estava pensando, o irmão ou sei lá quem, eu estava pensando em fazer isso acontecer, eu falei, não te mete nesse negócio não, deixa cair sozinho, deixa comer seu capim sozinho.
Pastor, não ajuda não. Não ajuda não, deixa quieto. Agora, quando não pede a minha opinião, e ajuda, faz o que tu quiser. Se pedir a minha opinião, eu saco a espada e atravesso. Porque aqui é um centro de seleção. Eu não estou angariando pessoas, eu estou vendo um monte de cadeira vazia aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eita glória! É seleção ou não é seleção? Deus falou que até o final do ano quer ver quem vai ficar de pé. E eu também quero ver quem eu vou poder dizer: amém, irmão, seja bem-vindo à dispensação dos diamantes. Quero ver quem eu vou poder dizer isso. Quem? Irmão, está pensando que isso aqui é brincadeira? Onde eu passei, eu e a minha esposa passamos pensando uns 10 minutos. O irmão Alex não vem, o irmão Alex fica sempre ali na porta. Vamos botar o irmão, não, o irmão fulano tem essa função, o irmão Beltrano tem aquela função, o irmão fulano está fazendo aquilo, o outro irmão está ocupado. Quem nós vamos botar na porta? Nós ficamos 10 minutos pensando em quem nós vamos botar naquela porta. Pastor, essa manhã eu vim aqui, eu queria ouvir uma boa palavra. Então aproveita, abre a bolsa e guarda tudo. Porque ir no terreiro de macumba, que nem eu ia lá no terreiro de macumba e o tranca-rua, o capeta dizia assim: tu é bonito, tu é invejado. Só faltou dizer que na outra encarnação eu fui Deus. Só faltou dizer isso. Tu é isso, tu é aquilo. No capeta, lá no antro do capeta, é só exaltação. Aqui não, irmão, aqui é chicote, aqui é correção. Se você quer se enquadrar na verdade, alguém tem que te bater. Tu está saindo, alguém... Para cá. Para lá. Tem que ser assim, aqui é assim. Então, irmão, às vezes eu tento pregar, mas Jesus leva a minha cabeça lá, não sei para onde. Quando eu tento voltar, às vezes eu fico numa luta aqui, até que eu me entrego e digo: tá bom, Senhor. Porque, sabe, irmão, os pensamentos humanos às vezes acham que tem que seguir uma trilha. Mas Deus é poderoso, que Ele nos domina, porque sabe que nós queremos ser dominados. Nós queremos ser dominados. Então, meu irmão, veja, esse filho mais velho, ele não tem os princípios. Por isso, ele mesmo estando ali rodeado de tudo, ele diz o pai, ele diz assim para o pai: tu nunca me deste um cabrito, tu matou o melhor novilho para o meu irmão, que detonou o que era teu, mas tu nunca me deste um cabrito. O pai diz assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Mas ele já falou: tu nunca me deste um cabrito. Tudo que é meu é teu. Mas o pai nunca liberou para uso dele. Em todas quantas são as promessas de Deus, nela temos o sim. Mas está todo mundo desfrutando? Pô, pastor, quando se abriu na parábola do filho pródigo, eu falei: vai ser aquela mensagem de amor para voltar para os braços do pai. Volta, mas volta em pedaços. Volta comendo as alfarrobas. Volta manchado da lama dos porcos. Volta com dignidade. Sabe o que é dignidade? Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Tem compaixão, misericórdia, me faz um escravo teu, um empregado teu. Não, tem gente que... Não, eu sou filho, eu voltei para o meu direito de filho. Ei, esperta aí, acorda, que voltou para o direito de filho. Tem que ter dignidade, meu irmão. Tem que entender. Tem que saber da realidade dos fatos. Tem que discernir a si mesmo. Agora, muitos é que nem esse jovem aí. Tem que ir lá na frente, quebrar a cara, para depois voltar. Outros reconhecem logo, né? Não, peraí. Como é que é o mundo lá fora? Não estou a fim de encarar esse mundo lá fora, não. Agora, o mundo vive gritando. O mundo vive chamando, o mundo vive convocando.
Só que tem pessoas que não se entrelaçaram bem com o reino, então ainda atentam para o mundo. O que tem lá fora no mundo que ainda te atrai, irmão? Se tem alguma coisa lá fora no mundo que ainda te atrai, é porque ainda você não conheceu bem a glória desse reino de Deus. Porque se você conhecer, não vai ter nada lá fora que te atrai. Eu andava a pé, eu ia para a igreja, a pé, 8 quilômetros, de pezinho. Eu via as pessoas ímpios, satanistas, maçons, passarem nos seus carrões. Aquilo não significava nada para mim, nunca significou nada, porque eu olhava e dizia: Deus, tem misericórdia deles. O brilho do ouro lhes ofuscou a tal ponto que talvez eles nunca conheçam o que eu conheço. Ninguém tem mais nada nesse mundo do que eu, mundo entre aspas, ninguém tem mais nada do que nós, irmão. A Bíblia diz assim: não olhes para a riqueza dos ímpios. Então nem olha, a não ser que você olhe para olhar a alma do camarada e dizer: Deus, tem misericórdia. Isso é uma questão de entendimento. Outra coisa aqui, irmão, no verso 12, assim que começa, diz: mas o novo reivindicou do seu pai: dá-me parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, partiu a sua propriedade entre eles. Essa herança aqui foi espiritual ou natural? Ele recebeu a herança e partiu, mas ele recebeu a herança dos bens da terra, não foi? Não recebeu nada espiritual, porque quando você parte para o mundo, nada espiritual vai atrás de você. Nada de espiritual te acompanha quando você parte para o mundo. O que é espiritual fica somente na casa do Pai. E muitas vezes as pessoas se iludem, estão na igreja, prospera e acha que se pisar na bola com o reino, que vai continuar desfrutando dos seus bens materiais. Não, irmão. Às vezes Deus te libera. Ah, tu quer dar uma voltinha lá no mundo? Tá bom, pode ir. Vai. Mas vai sem as vestes, vai sem o anel e vai sem as sandálias. Vai só com ouro e prata. Pode ir. E uma hora o camarada foi e depois chegou que tudo aquilo se acabou. Quando nós estamos debaixo da fonte que é Deus, nunca acaba, nunca extingue, nunca extermina, nunca cessa, nunca. Eu disse nunca. Eu não tenho medo de ficar pobre, eu não tenho medo de ficar doente, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de nada disso, porque eu estou debaixo de uma fonte que não cessa. Se eu saio do reino e vou dar uma voltinha lá no mundo, aí a história é diferente. Então, quando o pai, eu quero a minha parte da herança. Ele tinha herança? Tinha bens materiais? Tinha, tanto que lhe foi repartido. Mas por que isso está prosperando na sua vida? Porque ele está dentro do reino, ele está na cobertura do sobrenatural, ele está aonde Deus queria que ele estivesse. Quando ele sai de debaixo da guarda espiritual, as suas coisas materiais não foram o bastante para lhe sustentar. Inclusive, né, diz que ele gastou as coisas com as meretrizes, até a sua visão do correto, do prumo, da santidade, foi tudo pervertido. Observa no verso 13. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha partindo para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens vivendo de forma irresponsável. É a ilusão. As pessoas partem com os seus bens materiais e pensam que tem alguma coisa. Irmão, isso já falamos tantas vezes e Paulo diz a Timóteo: advirta aos ricos da igreja que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Não olhe como um bem, uma possessão que seja teu dentro da legalidade, não olhe para isso como realmente teu, porque Paulo diz: notório é que para este mundo nada trouxemos e dele
nada levaremos. Você é eterno, mas as suas possessões não são e você não as levará. Desenvolva essa mentalidade de que o carro que você tem é um empréstimo que Deus te deu para a sua bênção, o recurso que vem à sua mão. Você pode sair para o final de semana, levar o seu filho para passear no cinema, no shopping, na praia, você pode fazer as suas viagens aí de vez em quando e tal. Entenda que isso não é teu, isso é bênção de Deus para você, não é nada teu. Teu é aquilo que você faz e desfaz do jeito que bem quiser, não é teu. Essa visão é muito importante. No verso 17 diz assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida em fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e caminhar de volta ao meu pai, e vou confessar: pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como a um dos teus trabalhadores. Você quer voltar ao centro da vontade de Deus? Só com reconhecimento de quem você realmente é. Não adianta ocultar, não adianta esconder, sabe, irmão? Pai, eu pequei, e não foi só contra o Senhor, foi perante o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a postura. Não vou chegar lá: ah, pai, voltei. Eu sei que o pai me ama. Eu sei que o pai quer o meu regresso, eu sei que o pai quer a minha volta, eu sei que o pai vai esperar por mim. Quando eu saí, ele chorou demais, ele lamentou, ele planteou. Então agora, quando eu voltar, ele vai me receber de braços abertos. Então eu vou chegar lá: pai, voltei, estou aqui, teu filho de volta. Não, eu vou chegar e vou mostrar a realidade do que eu sinto, do que eu sei. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um escravo teu, me faz como um empregado, me faz como um trabalhador. Tem que reconhecer, irmão. Tem que discernir. Senão, por exemplo, esse aqui chegou até os porcos, mas achou o caminho da volta. Tem outros que chegam até os porcos e não acham mais o caminho da volta. Aqui é a história do filho pródigo, mas nem todos são filhos pródigos, nem todos retornam. Saul não retornou. Milhões de israelitas não retornaram. Uma multidão teve que peregrinar no deserto 40 anos e não puderam achar o caminho do retorno. Só uma nova geração pegou o caminho para a terra prometida, para Canaã. No verso 22, entretanto o pai ordenou a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e sandálias de filho, trazei o novilho gordo, preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto. É tipo assim, ressuscitou, que glória, né? O pai realmente o estava esperando. E preparou para ele o melhor. Mas preparou para ele o melhor por quê? Porque ele veio com aquela chave que abre todas as portas. A chave da humildade. Se ele tivesse vindo: ai pai, voltei, cadê meu lugar? Por mais que o pai o amasse, a justiça teria que falar mais alto do que o amor. Reconhecimento, compreensão, entendimento. E agora, o que o pai faz? Está aqui de volta a tua herança? Não busque, não volte para Deus para proteger coisas naturais. E quanta gente eu vi dentro das igrejas assim, pensando em andar com Deus para proteger coisas naturais. Olha o que Deus tinha para ele: anel da autoridade, sandálias de filho e roupas que o distinguiam.
de um filho para um empregado. Nos tempos antigos era assim, as roupas de determinadas cores eram para os mais íntimos e as roupas, as outras, eram para os empregados, os oficiais, tudo tinha diferença na cor das roupas, nos modelos. E Deus diz para o filho pródigo: toma o anel, toma a sandália, toma as vestes. Quer dizer, quando o mais velho vem, ele não aceita isso de jeito nenhum. Ele fica completamente indignado. E aí vai justificar o porquê de ele ter sempre estado ali, debaixo das asas do pai, porém, nunca desfrutado de nada. Eu sempre te servi a vida toda, tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ou seja, diante de tanta fartura que nós imaginamos, de tanta herança, ele diz: tu nunca me deste um cabrito. Ele está ali debaixo das asas do Altíssimo, mas não está desfrutando de nada. Por quê? O coração dele prova. O pai tem uma atitude e ele se levanta contra o pai. Aí a Escritura vai dizer: como a coisa formada, vai dizer aquele que o forma: por que me fazes assim? Até quando nós precisaremos entender que Deus é inquestionável? Veja que a postura dele justifica o fato de ele nunca ter tido o gozo completo, a alegria completa, porque o pai tem uma atitude, o pai tem uma postura, o pai manda trazer anel, roupa e sandália, mas ele não gosta. Ele não se alegra com isso, ele não se rende, ele não se curva, ele não tem a posição do pai como uma posição soberana. Ele questiona, ele vai lá: mas que é isso que tu fez aí? Que festa é essa aí? E eu que estou sempre contigo? Não interessa o quanto tempo tu estejas, aquele que julga todas as coisas, julga pelo coração do homem. Ele não vê a aparência. Olha o coração de um, olha o coração do delinquente, olha o coração do que se prostituiu, olha o coração do que se meteu com as meretrizes, que torrou toda a herança, olha o coração dele. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um empregado. Olha o coração do outro, do mais velho, do arrogante. Eu sempre estive contigo, tu nunca me deste nem um cabrito. O coração, meu irmão, vai fazer toda a diferença na sua vida. Tem gente que acha que o caminho é do questionamento. Irmão, questione o teu irmão, questione quem está no teu nível, mas não ouses questionar quem está acima de você. E esse, na verdade, foi o motivo de muita gente aqui nesse ministério cair. Como eu fui questionado? Teve gente que chegou aqui que eu fiquei até em choque, sem ter muito o que dizer. Já teve gente que chegou para mim aqui, coisa de uns, 7 anos atrás. Não, pastor, eu estava conversando com a minha esposa em casa, e vem cá, ela discorda de mim, a minha esposa discorda de mim. Mas eu queria falar com o pastor não acha que esse negócio de tudo que é profeta que vem à frente, exalta o Samuel, exalta a Diana? A igreja não é todo mundo igual? Imagina se fosse todo mundo igual. Alguém mais fez o que ele fez? Não era todo mundo igual, porque ninguém nunca fez isso. Eu disse para ele: meu irmão, se Deus está exaltando, não sou eu que estou exaltando. Entendeu? Não, mas é todo mundo igual. Essas profecias que falam, exalta isso da Diana, exalta aquilo do Samuel, dá a entender que a casa do pastor está acima de todo mundo. Irmão, a casa do pastor não está acima de ninguém, mas a vida do pastor está sim. A minha vida está acima da vida de todos vocês. A minha casa não. Casa no conceito como a pessoa reportou, não, mas a minha vida sim. E vida é algo que Deus vê individual. A
aqui não somos todos iguais, não somos. Somos todos iguais perante um projeto de Deus, mas como cada um aqui se porta, Deus vai distinguir cada um, porque Ele disse: farei separação do que serve e do que não serve. Ele disse: há um memorial diante de Deus para aqueles que estão falando das coisas de Deus, enquanto que nós já vimos que tem pessoas que se juntam para falar de outras coisas e não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então Deus faz separação, sim. Então você vê o coração de uma pessoa que vem questionar a mim pelo que um profeta disse. Deus disse para ele: meu irmão, quem anda certo, Deus exalta. Mesmo se ele não exaltar, as promessas dele vai se cumprir. Não é à toa que hoje estão desviados, irmão. E muito desviado mesmo, mas muito, muito desviado mesmo. Talvez nunca serão como um filho pródigo. A arrogância é notória na vida de alguns. Aqui no verso 29 diz assim: ele replicou: pai, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, nunca desobedecido uma ordem só tua. Contudo, nunca me ofereceste ao menos um cabrito para festejar com os meus amigos. Olha que impressionante. Eu te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Desobedeceu ou não? Irmão, pode não ter desobedecido, sabe por quê? Porque não teve a oportunidade. Mas agora ele está desobedecendo. Qual foi a ordem do pai? Vamos fazer uma festa aqui. Vamos celebrar. Traz a melhor veste, traz o anel, traz a sandália, mata o melhor novilho. Vamos celebrar, porque é um dia de muita alegria. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu estou alegre. Eu quero que todo o meu arraial, toda a minha propriedade, todos os meus empregados, todo mundo festeje, todo mundo se alegre. Quando ele vem, ele diz: não entro. Mas na aparência, todos os outros olhavam e diziam: aquele cara obedece em tudo, né? Qualquer ordem que o pai dá, ele executa, né? Não importa, meu irmão, você glorificar a Deus com ações. Deus julga pelo coração. Não adianta você estar com uma vassoura na mão limpando o templo, não adianta você estar com a sua vida disposta à obra. O coração será julgado. Deus não fala: Davi é um homem que executa todas as minhas obras. Não, Davi é um homem segundo o meu coração. Significa que o coração de Davi tinha os sentimentos que Deus queria. Eu já falei nessa obra aqui. Muita gente pensa: pastor, Deus te chamou por conhecimento bíblico. Ei, loucura, Deus me chamou pelo meu coração. Conhecimento bíblico é algo que qualquer um de nós conquista, vai para o seu canto, batalha, lê, busca e vai buscando, vai crescendo, mas coração é algo, meu irmão, que você tem que se deixar modelar pela palavra que você está estudando. Aleluia. E muita gente ouve, mas no seu coração continua uma pedra. A palavra bate, cai, não penetra, no meu aqui vier, entra. E está lá esse arrogante: eu nunca pequei, eu nunca transgredi nada, sempre fui perfeito na execução das tuas obras. Ei, desperta, está escrito: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amarás é sentimento voluntário. Amor é sentimento voluntário, você não escolhe quem vai amar. Quando um homem vai casar com uma mulher, os olhos dele batem, pronto, ferveu. Você não escolhe: eu vou me apaixonar por essa não. Você não escolhe isso. Amor é sentimento voluntário, isso flui. E esse aqui: tu me manda, eu faço.
tu me manda, eu faço. Deus não precisa de pessoas robotizadas que lhe obedeçam, porque os robotizados não darão a vida por Ele. Se não tiver mais que ação na sua vida perante Deus, mais que ação, tiver um sentimento voltado para Deus, você não vai até o fim. Não vai até o fim, eu estou te dizendo que você não vai até o fim. Você vai se iludir. Não, eu ando na palavra. Pá, tá feito. Palavra, tá feito. Palavra, tá feito. Chegará uma hora que Deus te pedirá algo que não estará na palavra e você não fará. Chegará um dia que Deus vai testar a sua obediência e vai te pedir algo que não vai encontrar base na palavra. Porque Deus não está procurando quem cultue um Deus de um livro. Ele está procurando quem o adora em espírito e em verdade, quem cultue um Deus transcendental. Esses são os verdadeiros diamantes do futuro. Esses são os verdadeiros guerreiros da geração de Jesus Cristo, que conseguem compreender que há um Deus tão tremendo que vai além de livros que homens pegaram nas suas penas para escrever. Nunca, jamais um homem conseguirá traduzir a grandeza desse Deus em palavras, mas o teu coração te diz. Santo de Israel, troveja Deus. Quem anda na palavra não sobreviverá nessa obra. Deus não está procurando pessoas robotizadas, que nem político, supostamente vamos dizer, político na Constituição, não, esse artigo aqui não. Juiz no sistema jurídico, não, esse artigo aqui diz assim, então não. Ó, esse diz assim, então sim. Para com isso. Tu não é juiz, tu não é político, tu é adorador. Não se adora a Deus por causa de um livro. Não se adora a Deus por causa de textos bíblicos. Adoração é um sentimento que te incendeia. Paixão por Deus é um negócio que te ferve a alma, o sangue, o espírito. Paixão por Deus te faz declarar: nós que por ti daremos a vida. Aleluia. Aleluia. Aí está lá o filho pródigo, o filho mais velho, né? Todo besta. Eu nunca errei. Sempre fui perfeito na tua presença. Mecanicamente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Entendimento, coração e alma não tem nada a ver com movimentos mecânicos, tem a ver com a realidade que está dentro de ti. Então, irmão, atente, desperta, né? Desperta, porque Deus usa quem quer do jeito que quer, e nós precisamos nos render ao que Deus fará. Nesse ministério eu já me vi aceitando coisas que eu já tinha falado. Alguém até chegou para mim: pastor, você disse que não ia aceitar essa situação de jeito nenhum. Lembra que você falou? Lembro, irmão, lembro sim. A pessoa falando comigo no bom sentido, né? Não com arrogância. Eu falei: lembro, irmão, mas isso é só uma prova para eu declarar que quem manda aqui é Jesus Cristo. O que Ele fizer está feito. O que Ele disser será executado. Pode contrariar todos os meus conceitos. Pode contrariar tudo. Tudo. Eu sou servo. E você? Somos servos?
Já pensou um servo questionar o seu senhor? Leva a tua mente para o tempo da página negra da história, da vergonha, no tempo da escravidão, das senzalas. Algum escravo ousaria jamais questionar um daqueles líderes das senzalas, aquelas atrocidades? Não. Quando o capataz passava, ou senhor feudal, eles eram obrigados a ficar de cabeça baixa. Não podia nem olhar para aqueles que o dominavam. Você é escravo de Deus? É dominado por Deus? Questione Deus para compreender as coisas em humildade e oração. Não questione Deus com os seus argumentos como se fosse afrontar. Questione como quem busca entendimento para cada vez mais se sujeitar àquilo que Deus quer. Porque Deus é soberano e Ele não tem que te dar satisfação do que Ele vai fazer. Então, lá se foi o filho mais novo, quebrou a cara e voltou. Eu te pergunto agora, depois daquele episódio, depois da festa, todos os empregados olhavam e diziam: lá está o filho mais novo e lá está o filho mais velho. Alguém lembraria que aquele foi um adúltero, caiu na prostituição, que aquele torrou a herança do pai? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, quando olhavam para aquele homem, ali está o amado de Deus, ali está o de vestes novas, o de novo anel, o de sandálias refinadas, ali está. E aquele mais velho, deixa ele para lá, vamos falar do mais novo. E o mais velho, deixa aquele desgraçado lá com as suas ações mecânicas, obedecendo a Deus mecanicamente. Se Deus quisesse ser obedecido mecanicamente, não te daria um espírito, te daria apenas uma alma como um animal. Entra na arca, sai da arca, voa, entrega a carne para Elias. Deus quer de você algo mais, sentimento. Sentimento que o ame. Reconheça quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Reconheça, meu irmão. Lembra-te, pois, diz Apocalipse, de onde caíste e arrepende-te. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Verdadeiramente minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu via um homem de pé e vi uma espada, sem auxílio de mãos, cortar os seus pés. Este homem caía no chão e este homem gritava para o Senhor: pastor, devolva os meus pés. E o Senhor respondia para o homem: eu não posso devolver os seus pés. Peça a Deus que Ele devolva os seus pés. Quem sabe ainda há esperança. E se Ele me mandar devolver os seus pés, eu te devolverei os seus pés. Aleluia. Então essa visão cessou. Quando o irmão André estava aqui louvando, eu tive uma visão. Eu via a igreja colocar as suas armaduras de lado. Eu via a igreja ser colocada um roupão de linho puro e mergulhar num rio. E esse rio cristalino, e a igreja mergulhava na adoração a Deus. Então essa visão cessou.
Logo em seguida, eu vi esse portão da igreja, a porta da igreja enorme, eu vi ele diminuir. E vi muita gente de camisa preta do lado de fora e batendo na porta para querer entrar. Então essa visão cessou. Até aqui, mestre. André? Amém. Pastor, o céu, exatamente em cima do Brasil, se acendeu um fogo, neste dia de hoje, se acendeu um fogo no céu do Brasil, e Deus me mostrou um martelo de fogo que descia dos céus e batia sobre o Brasil. Deus está trazendo um juízo. E o que cobre a frieza do coração do Brasil é este cobertor de fogo do juízo do Deus Todo-Poderoso, o Deus da geração Jesus Cristo. Se acendeu no céu este nome, o nome do Deus da geração Jesus Cristo. E este nome será visto por todas as nações, manda dizer, o Deus da geração Jesus Cristo. Eu vi também neste lugar 7 anjos de fogo. Eles eram incandescentes, semelhantes a homens. Eles estavam no meio da congregação nessa manhã. Até aqui. Amém. Mestre, tem um homem, e esse homem está atrás do Senhor, e ele tem uma botija de ouro, e tem ouro dentro dessa botija. Eu vi esse homem chegar aqui antes de o Senhor dedilhar o violão. E durante a palavra ele foi derramando esse ouro no cérebro do Senhor. E eu via, no começo da oração do Senhor, um grande espelho do lado direito. Então eu via esse mesmo homem, ele quebrava esse espelho. E os cacos que apareciam no chão, eu via a imagem de pessoas, de irmãos, sendo que a cabeça de um lado, os braços do outro, o olho do outro, ou seja, como se as pessoas estivessem completamente laceradas nessa visão. Irmã Dayana, irmã Dayana, quando você louvava, irmão, eu vi uma fita branca de uns 70 centímetros de largura. Essa fita ela era enrolada na sua barriga. Todo o tempo que você louvava, essa fita era enrolada, enrolada, enrolada. E essa fita permaneceu enrolada mesmo após você ter terminado o louvor. Eu tive uma visão com a Rosana Paiva, que não está aqui. Eu via, mestre, um rio de água muito limpa.
e vi algumas ovelhas bebendo água nesse rio. Então eu vi uma grande porca, robusta, suja, e essa porca também foi a esse rio beber dessa água. E essa porca é a Rosana Paiva. Assim diz o Senhor. Irmã Cláudia, eu via um capacete com um elmo ser colocado na irmã. Os olhos ficavam abertos, o nariz ficava fechado, a boca ficava aberta, o queixo fechado e o cérebro ficava aberto desse capacete, mas os teus ouvidos ficavam fechados, ele tapava os teus ouvidos. Amém. Irmão Davidson, eu vi, irmão, o teu cérebro, ele girava como uma roleta, girava, os teus olhos fechados. Quando parava, os teus olhos se abriam. Depois girava de novo, girava e parava, os teus olhos se abriam. Isso aconteceu, irmão, algumas vezes. Amém. Irmão Paulo Sérgio, eu vi um grande coração na sua frente durante a palavra. Esse coração, ele tinha olho, boca e nariz. E eu via que você conversava com esse coração. Mas conversava muito, dialogava muito, e ele dialogava contigo. Chegou o momento que esse diálogo cerrou. Então esse coração, ele passou para suas costas. E assim diz o Senhor: eu, Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo, não estou nesse coração que conversa contigo. Ainda há tempo de colocar esse coração de lado, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Irmã Vânia, atentai para os teus caminhos, irmã Vânia. Os teus caminhos não são os caminhos da geração Jesus Cristo. Atentai para os teus caminhos, diz o Senhor nesta manhã. Amém. Irmão Rubens, mais uma vez eu vi o anjo, ele te segurava e você tremia. Escuta isso. As tuas emoções têm impedido o meu agir na sua vida, diz o Senhor. Eu não estou nas tuas emoções. E o Espírito, ele é sujeito ao profeta, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo, nesta manhã. Eu via, mestre, alguns cérebros. E esses cérebros, eles eram como vidros, e vidros negros. Então eu vi um anjo. Esse anjo, ele colocava a mão na cabeça de algumas pessoas, e aquele cérebro de vidro era dilacerado. Amém. Irmão André, quando começou os louvores, quando o pastor, você bem claro, quando ele cantou o primeiro louvor, eu vi, irmão, aquelas penas, numa espécie de coroa de pena que os romanos usavam, aqueles que tinham uma certa autoridade, e essa coroa de pena, ela era colocada na sua cabeça durante os louvores,
e essas penas eram azuis. Amém, irmão. Amém, mestre. Até aqui. Deus. A paz, igreja. Altair, durante a pregação, Deus me fez contemplar você todo enrolado no arame farpado. E esse arame farpado, ele te apertava a ponto de eu ver sangue sair do seu corpo. Meu profeta, como tu sairás dessa correção se tu não entendes os seus erros? Hoje tu entenderás, pois saberás o nível dessa correção em sua vida. Se não tomar uma atitude, eu retirarei de ti a capa de profeta. Assim eu digo, o Deus da geração Jesus Cristo. Paulo Sérgio, durante os comentários, Deus me fez contemplar feridas em suas costas, como se fossem cortes assim, nas suas costas. E ao contemplar da pregação, eu vi na sua mão direita uma corrente. E no final dessa corrente, Deus me fez contemplar um instrumento como se fosse aquela parte da foice, aquela curva que ela tem. Tu, Paulo Sérgio, estás se flagelando. Tu estás cometendo um alto flagelo. E o Deus que um dia contemplou as suas aflições, Ele manda te perguntar: o que me agrada? É sacrifício ou obediência ao meu púlpito? Irmão Alexandre Genésio, essa palavra é especialmente para ti, irmão. Mas Deus manda lembrar todos os profetas. Não há nada o que passa na vida de vocês. Não há nada que eu passe para vocês falarem que o meu sacerdote não saiba. Eu relembro a vocês nessa hora. Mas essa palavra é especialmente para ti, irmão. Luciano, aquela época nojenta que Deus falou contigo no culto passado, aquele ato horrendo que tu cometeu, és um adultério. E não adianta você dizer dentro de ti que és mentira, porque quando uma mulher estás cumprindo a sua função com o homem que te sustenta, casada tu és. Se não for casado, o que tu é então? Mestre, depois que eu juro no louvor, quando o Senhor, meu mestre, se permitiu soltar aquelas pérolas à congregação, Deus me fez contemplar uma nuvem, mestre, baixar não somente nessa congregação,
mas em todos aqueles que se dizem ser geração Jesus Cristo que estão escutando pela internet. Amém. Até aqui. Assim que começou o culto, o Senhor, mestre, deu uma palavra sobre o sangue. O sangue dessa geração nossa. Eu vi escorrer do alto do teto sangue. E esse sangue lavava o Senhor e descia pelo púlpito. E ele entrava pelo chão da congregação. Amém. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu, o Senhor, exalto quem eu quiser e humilho quem eu quiser. A soberba de alguns ainda me enoja, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. E muitos dizem no seu íntimo, sempre as melhores profecias para as mesmas pessoas? Digo eu, o Senhor, fazei prova disso, fazei prova de mim mesmo, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, que eu vos mostrarei onde estão os meus exaltados. Não tenho dito eu? Há muitos e muitos no meio de vós que são diamantes. Outros, porém, eu nem enxergo. Mas ouvi, geração Jesus Cristo, pois eu, o vosso Senhor, descerei no meio de vós. E para que isto ocorra, é necessário pureza, é necessário submissão, é necessário entender que eu escolhi essa geração para manifestar a minha grande obra, obra tão grande que nem no Egito eu fiz tal, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando a câmera passou e eu vi os irmãos na percussão, eu recebi uma palavra do Senhor, não só para os irmãos da percussão, quero deixar isso claro, mas para toda a congregação, não só a congregação no Rio de Janeiro, mas mundialmente falando. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tem que tocar como o meu número 1 ensina. Tem que ser como ele orienta. Aqueles que não fizerem desta maneira, orientadas por ele, estas pessoas não se encontrarão tocando na minha glória, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Ainda eu tenho outra palavra sobre os louvores. Os louvores desse lugar são coisas que os anjos descem para observar. Porém, alguns não obedecem ao líder que Deus levantou. E assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: eu cobrarei, porque assim digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Usem os vossos instrumentos em outro lugar. Andem e me louvem sem a minha direção, que eu gostaria de ver isso. Eu aceito louvores
deste único lugar. Eu sou o Deus que anda no meio dos louvores da geração Jesus Cristo. Não só no templo, mas dentro de vossos lares. Eu me manifestarei aos humildes, e ao servo que obedecer às minhas ordenanças, este será exaltado, diz o Senhor. Quando estávamos louvando, esta é a última hora, vi o irmão André com as suas mãos levantadas e eu vi uma espécie de um ferro e na ponta tinha uma bola, ele estava com isso na mão e eu recebi uma palavra do Senhor para você, irmão. Os teus louvores são conhecidos no céu. Os louvores que tu escreveste são conhecidos no céu. Amém. Irmão Afonso, eu recebi uma palavra de Deus para te entregar. Assim diz o Senhor da geração de Jesus Cristo. Te humilha, porque senão tu serás só uma lembrança no meio dos meus guerreiros. Eu recebi uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Muitos falaram, e falaram no meio do meu povo, exerceram a língua mal. E escutem isto, essa palavra é para homens, no meio da minha casa, no meio da minha residência, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Falaram, espalharam coisas sobre os vossos irmãos. Pois bem, assim digo eu, o Senhor. Vocês falaram contra mim, quando usaram a causa de um pequenino para distorcê-la, menti-la e levarem com língua mentirosa e malignidade. Eu cobrarei, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando a irmã Dayana estava tocando o teclado, eu vi um grande anjo atrás dela. E ela tocava e depois ele tocava nas mesmas teclas. Quando ela tocava, ele ia e tocava, logo após ela, ele tocava nas teclas. O teu tocar não foi planejado por ti. Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, o teu Deus, Ele já te viu sentada nesse teclado há muito tempo, desde tua tenridade. Tu terás um lugar na glória. Desde já eu o tenho reservado para ti, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tem uma palavra para o irmão Luiz, aqui de Blumenau. Irmão Luiz, assim te manda dizer o Senhor: cuida da tua filha, pois um espírito de lesbianismo cerca ela para a tragar. Cuida tu dela. Manda te dizer o Deus da geração Jesus Cristo. Irmão Paulo Sérgio, eu tive uma visão contigo, irmão. Eu vi a tua cabeça sendo apertada, mas eu não via nada apertando ela, só via ela sendo apertada.
E eu vi na tua frente um ovo grande. Ele não era do teu tamanho, ele batia como no teu peito. Era um grande ovo, ele ficava na tua frente. E esse ovo, ele representa os ensinamentos. Tu não geraste os ensinamentos dentro de ti. E eles estão fora de ti num ovo. Aconselho-te que quebres esse ovo e tome os ensinamentos. Todos eles te humilha, te submete ao que for. Porque Deus tem uma prova contigo, uma grande prova. E tem mais, manda te dizer o teu Senhor. Tu nunca geraste os ensinamentos dentro de ti. Sempre o passasse para os outros, mas tu mesmo, como um filho dentro do teu ventre, não os gerasse. E agora chega a hora de eu te mostrar como eles não estão dentro de ti. Amém. Quando o irmão André estava louvando, existe um rio, Senhor, eu vi um grande olho. Esse olho adentrava espiritualmente dentro da congregação. E não de dentro do olho, mas o olho em si se transformava num córrego e descia. E alcançou o coração de alguns. E mais, a palavra, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, a palavra corre dentro de alguns. Corre de tal forma que a qualquer momento ela transbordará e inundará a vida de muitos. Irmã Dayane, no momento que você estava louvando, irmã, eu vi um instrumento sendo passado dentro da tua garganta, nas tuas cordas vocais, como se raspasse ela. Esse instrumento descia e ia raspando. E tinha um anjo que ia movendo esse instrumento dentro das tuas cordas vocais. Amém. Ainda quando a irmã Dayane estava louvando, na hora que ela deu aquele alongamento final na música, eu vi começar a se formar a armação de um grande barco no meio da congregação. Só aquelas partes do esqueleto do barco começou a se formar no meio da congregação. Amém. Mestre, quando o Senhor deu aquela palavra, que o Senhor disse que Deus irá pedir coisas fora da Bíblia, e só esses serão os verdadeiros diamantes. Nesse momento eu vi uma espada, só que essa espada ela surgia de dentro do sangue, desse mesmo sangue que eu vi escorrer aí. Ele ficou no chão e de dentro dele surgiu uma espada do meio desse sangue, e ela se levantou e ficou flutuando na frente do púlpito. Amém. Mas eu tenho uma palavra para a congregação de Deus. Deus manda dizer à congregação: por que ainda insiste em dizer que o meu servo é um simples homem? Por que ainda insiste no teu coração?
está diante de vós o meu amigo, diz o Senhor. A ele eu revelo os segredos escondidos, mais ocultos do meu coração. Como ainda insiste em dizer, não é assim, diz o Deus Todo-Poderoso. Até quando pensareis assim, se eu mesmo é quem falo com cada um de vós, através do meu amigo, meu servo, diz o Senhor, nesta manhã a congregação, diz o Deus da geração Jesus Cristo, até quando aqueles que insistem, diz o Senhor, serão feridos de morte, diz o Senhor. Eu vejo as blusas pretas sendo arrancadas e jogadas lá fora, porque Deus mostra a obstinação dos vossos corações, diz o Deus Todo-Poderoso. Eu vi duas pontes. Essas pontes eram encostadas, as pontas do início, uma na outra, formando um triângulo. Uma era suja, a outra era limpa. Aí viu Afonso no início das pontes. Estava em dúvida em qual ponte passava. Assim diz o Senhor, Afonso, porque ainda protege elas. Porventura, são elas que te dão da água, da vida ou da morte? Vi uma mesa. Essa mesa era oval. Sentada nessa mesa, eu vi a Noelma, a Maria e a Luciana. Em cima da mesa tinha alguns papéis. Elas tinham uma borracha branca nas mãos e tentavam apagar o que estava escrito nesses papéis. E assim diz o Senhor, não poderão apagar, pois não deixarei no esquecimento. Davidson, assim diz o Senhor teu Deus, por que aflige a tua alma? Porventura não sou eu que te sustento? Porventura não fui eu que te levantei? Porque achais meu fardo pesado, porventura darei algo a ti que não possais suportar. Olhai para mim, pois sou eu, o teu Deus, que te sustenta. Afonso, lembra daquele homem? Tem as mãos sujas com ele. É necessário encontrar. Assim diz o Senhor, Vieira não está justificada perante mim. Maria, te via dentro da igreja. Você estava de pé. Eu via teu corpo. Teu corpo era uma árvore. Essa árvore tinha alguns galhos. Esses galhos estão secos e os troncos também, e o tronco também. Assim diz o Senhor: tu és uma árvore morta neste lugar. Deus faz uma pergunta. A você, Edna. A você, João. A você, Tupiara. A você, Marcel. A você. A você. A você. Você. Você.
Você. Deus pergunta assim: o que faz aqui? Qual a utilidade de vocês nesse lugar? Digo eu, até aqui tem sido inútil para mim. Vi aquele boneco assassino diante do Clóvis. Deus disse assim: tem as mãos sujas de sangue neste lugar. Deus disse assim: sentar neste lugar não significa fazer parte deste lugar. Os pedregulhos estão em meio aos meus diamantes. Paulo Sérgio, quando o Davidson falava com o Otair, Deus mandava eu fazer assim. E eu via dentro de ti uma alegria muito grande por uma repreensão a este homem. E Deus manda dizer nesta manhã: porventura, não sou eu que açoitarei? Porventura, não sou eu que o corrigirei? Pois ele sabe onde errou. Quando usei este homem para te exaltar, por acaso, de ser um falso profeta? E eu te digo nesta hora, este homem errou, mas não é um falso profeta. Afonso, Deus me fez contemplar 3 espadas sem auxílio de mão. Uma na direção do seu peito, uma na direção do seu ombro esquerdo e a outra na direção do teu ombro direito. Bem próximo de ti. E assim te manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo: se tu não se quebrares, se tu não se humilhares, eu liberarei a minha 4ª espada e te ferirei de um tal modo que nunca mais irás cicatrizar, porque o teu grande erro foi esquecer que você, a sua posição é aqui, no banco, tu és ovelha, assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Alô. Irmão Davis, eu vejo, irmão, as tuas asas, elas se abrem. E as suas asas se tornam negras. E eu vejo, irmão, você se transformar num grande pássaro negro. E você sobrevoa sobre a congregação. Amém. Mestre, eu vejo uma grande porta. Essa porta, ela tem um arco dourado. E eu vejo o Senhor na entrada dessa porta. Eu vejo as pessoas, algumas pessoas, em fila para entrar nessa porta. Mas quando eu olho as pessoas, eu vejo o outro lado de cada uma dessas pessoas. E assim diz o Senhor: a base da próxima dispensação será a transparência neste lugar, diz o Senhor. Os meus diamantes serão transparentes
diz o Deus da geração Jesus Cristo. Amém, mestre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então. Para quem tem humildade e sede de Deus, qualquer palavra o aproxima de Deus. Porque um dia eu recebi a seguinte palavra: você é um arrogante. Isso tem 25 anos atrás. Você é um prepotente. Você é um besta. Você não tem humildade. Arrogante, prepotente, besta, nada disso me feriu. Mas quando a pessoa disse, você não tem humildade, e essa me feriu. Porque era a minha busca, ano após ano. E muitos poderiam ficar zangados com uma palavra dessa, ou sei lá o quê. Mas eu peguei essa palavra e fui aos pés daquele que é, que era e que certamente há de vir. Eu disse, Deus, eu tenho me iludido todos esses anos, pedindo humildade ao Senhor, pensando que estou aprendendo, mas na verdade não passo de um arrogante, de um prepotente. Deus, se é assim, me ensina, me instrui, me corrige. E parti, isso era tarde, e à noite, Deus levantou alguém diante de mim e disse, continua nessa tua humildade, porque Deus se agrada. Alguém que não era nada me disse que eu era arrogante, prepotente, que não tinha humildade. Alguém que não era nada, mas Deus levantou um servo seu, um profeta, e disse, continua nessa tua humildade, porque Deus se agrada muito do teu coração. Quando você realmente é servo, podem te tacar pedra, elas se transformam em monte para você subir e se aproximar de Deus. Quando você realmente é servo, não interessa o que te digam, aquilo vai te levar para junto de Deus. Mas quando alguém te diz alguma coisa e tu se afastas e se torna arrogante, prepotente, altivo, isso prova que na verdade você nunca foi servo. Até o final do ano, Deus baterá um martelo. Aquilo que Ele tanto prometeu, mês após mês, dizendo que faria uma grande seleção neste lugar, será nesse ano, até o final do ano, até encerrar dezembro, Ele fará isso. E você vai estar dentro ou vai estar fora. Você vai fazer parte ou não. Não confunda fazer parte com sentar nessas cadeiras. Porque hoje eu te digo, tem gente sentada aí que não faz parte da geração de Jesus Cristo. E não faz parte porque é Deus que diz que não faz parte, não. Não faz parte porque eu digo não faz parte, não quero. E você? O vaso quebrado, quando o vaso se quebra, ele nunca é feito algo inferior. Ele é sempre feito algo superior. Agora, tem uns que não se deixam quebrar, são quebrados na marra, mas não se espatifa, então fica sempre com a mesma aparência e todo remendado. De volta para Deus, irmão. Deus é real, o diabo também é. O céu é real, o inferno também é. A cruz aponta para 3 caminhos, 4.
esquerda, direita, para cima e para baixo. A morte de Cristo é para salvação, mas também é para condenação. Aproveita a tua história, porque tu ainda respira. Humilha-te, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não adianta dizer Deus não está falando, porque eu afirmo, de tudo que foi dito aqui hoje, Deus está falando. E quem determina o que é de Deus aqui não é você, sou eu. Sou eu que determino o que é de Deus e o que não é aqui dentro. E se alguém disse isso não é de Deus, está iludido, porque eu digo, é de Deus. Tem vida? Então tem esperança. Te conserta. Será que a tua humilhação é maior que a recompensa do teu conserto? O tempo corre, urge, e breve se findará. Bem-aventurados aqueles que encontrarem a placa de retorno. Algum dos profetas, algo mais? Mestre, depois dessa sua oração, assim, Deus me fez contemplar, mestre, espadas velozmente saindo, mestre, do púlpito. E conforme elas iam saindo, elas iam atravessando pessoas. E assim que ela atravessava as pessoas iam caindo. Não somente aqui dentro da congregação, eu não vi as faces das pessoas, mas a todos que estão de longe também. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: a ferida que foi causada em vocês, arrogante, prepotente, altivos, foi causado pelo meu sacerdote, pelo meu número 1. Diz agora que eu não falo na terra. Mas bendito Deus, glorioso, santo, majestoso, Deus a quem amamos, Deus que ainda é amado na terra dos mortais, Deus que ainda encontrará quem por ti dê a vida na terra dos mortais, Deus que ainda encontrará quem se permitirá, ó Deus, ser instrumento para que tu fales na terra, cures, libertes, abençoe, decrete os teus juízos. A ti, Deus, nós glorificamos nesta hora, porque reconhecemos que esta obra tal nunca tal se ouviu, nunca tal foi visto, e o Senhor muito mais fará na vida dos que ficarem de pé e reluzirem. Por isso, Deus, leva cada um na tua graça, na tua paz, na tua correção, na tua admoestação, no teu chamado, porque nós sabemos que somos os últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.